dons de revelação. Se vocês olharem aqui para o telão, dá para enxergar? Dá para entender? Está em grego. Está em grego, né? O título da nossa lição está em grego. Como nós vamos estar falando sobre revelação, então vamos pedir para ser revelado. Dons de revelação. E essa revista ela vai estar sempre praticamente tratando de 1 Coríntios, né? Nosso texto áureo se encontra em 1 Coríntios 14, 26, que diz assim: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Domingo passado nós vimos que dons espirituais são para edificar o corpo de Cristo, para edificar a igreja. Então aqui Paulo está falando, ó, quando vocês reunirem, uns traz salmo, outros traz doutrinas, outros falam em línguas, mas tudo com decência, tudo para edificar a igreja. A nossa verdade central, os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. Então, irmãos, vamos buscar os dons espirituais. A igreja precisa dos dons espirituais. Nosso texto, ele se encontra em 1 Coríntios 12. Abra sua Bíblia aí, por favor. 1 Coríntios 12, nós vamos estar lendo o verso 8 e 10. E vou dar um tempo para vocês procurar o outro também, que se encontra em Atos 6, do 8 ao 10. E Daniel 2, do 19 ao 22. Vou deixar vocês procurarem. Primeira Coríntios 12, de 8 a 10. Encontraram? Amém? Então vamos ler. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, em outra tradução, do conhecimento. E o verso 10, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Atos 6. Encontraram? Atos 6, verso 8, diz assim: e Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos. Irmãos, esses libertos aqui eram alguns judeus que foram escravizados por Roma. Então eles estão de volta, por isso eles foram libertados, tá? Deixaram de ser escravos, por isso eles falam chamado dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Verso 10 diz, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Amém? Não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. E é sobre essa sabedoria que nós vamos estar conversando hoje.
Daniel 2, verso 19 a 22. Podemos ler? Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, hoje nós vamos estar falando sobre os dons de revelação. E Paulo, ele traz em 1 Coríntios 12, do verso 8 ao 10, 3 categorias desse dom. Três categorias Paulo, ele traz desses versículos de 1 Coríntios 12. Então, ele classifica os dons de revelação. Dons de revelação, dons de poder e dons de elocução. Então, dentro dos dons de revelação, nós temos a palavra de sabedoria, a palavra do conhecimento e o discernimento de espírito. Dons de poder, nós temos fé, dom de curar e operação de milagres. E dons de elocução, nós temos profecia, variedade de línguas e interpretação dessas línguas. Do poder e de elocução serão das próximas lições que nós estaremos vendo. Então, hoje nós vamos estar falando sobre a palavra da sabedoria, a palavra do conhecimento e o discernimento de espírito. Então, é esse termo que nós estaremos falando hoje, esses 3 dons, essas 3 categorias, na verdade, dos dons de revelação. Então, Paulo, ele trata isso com a igreja. E essa sabedoria abordada pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12, não é essa sabedoria que nós adquirimos na sala de aula, através dos livros. Não, essa sabedoria ela é sobrenatural, ela vem de Deus, é o Espírito Santo que nos concede. Lembra dos atributos comunicáveis? É esse dom, é esse atributo que você pode ter, sabedoria vinda de Deus. Lá em Tiago 1:5, o que ele exorta a igreja? Quem não tem sabedoria, peça a Deus. Então, se nós não temos sabedoria, vamos pedir a Deus. Vamos buscar essa sabedoria, vamos buscar esse dom sobrenatural, né, de Deus para nossas vidas. Então, a palavra, nós temos uma professora de português, né? Palavra, ela exprime uma manifestação verbal ou escrita. Segundo o dicionário, sabedoria significa discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. A sabedoria abordada aqui é a sabedoria divina de Deus, tá? Essa palavra da sabedoria é a sabedoria de Deus, especificamente um fragmento, tá? Da sabedoria divina que nos é dada por meios sobrenaturais. É uma porção, irmãos, é uma porção da sabedoria de Deus. Eu sou enjoada, eu posso pedir para desligar isso aqui? Obrigada. Então, é essa sabedoria que nós temos que buscar. É um fragmento da sabedoria divina que nos é dada por meios sobrenaturais. Eu não vou encontrar essa sabedoria nos livros. Eu não vou encontrar essa sabedoria na universidade. Não, essa sabedoria não. Ela é de Deus. Ela vem de Deus, né? A Bíblia é a palavra de sabedoria. Embora, irmãos, a gente percebe quando a gente lê o Velho Testamento que os dons espirituais existiam, só que eram manifestos de
diferente. Eles não tinham o Espírito Santo. Eles tinham a visitação. Precisava de Deus fazer algo especial no meio do povo dele. O Espírito Santo vinha e usava os profetas, usava as pessoas. Hoje nós temos o Espírito Santo. A diferença é essa. Hoje nós temos o Espírito Santo agindo em nossas vidas. Então, já existia a manifestação dos dons espirituais no Velho Testamento. Mas no Novo Testamento, ela é mais visível. A gente percebe mais a ação do Espírito Santo. Tá? Alguns episódios no Antigo Testamento, eles vislumbram o quanto Deus conferia aos homens a sabedoria do alto para executar as suas tarefas. Então, Deus concedia o Espírito Santo ali. E nós vamos ver aqui, ele traz aqui, a nossa revista traz o exemplo, né, de José, quando interpretou o sonho de Faraó. Quem está assistindo a novela aí, já está nessa parte lá de José, já começar a revelar, ele já revelou os sonhos lá do copeiro, né? Agora ele vai revelar o sonho, né, de Faraó. Então essa sabedoria, irmãos, que José recebeu ali, especificamente para mostrar o poder de Deus na vida dele, e mostrar o poder de Deus àquele povo idólatra. Então Deus usa José ali para trazer a revelação dos sonhos, né? Então Deus ali manifesta em José a sua sabedoria, né? Então Deus ali se manifestou. Lá em Gênesis 41 tem essa história. Ele não apenas interpretou esse sonho específico aqui. Esse sonho aqui é daquelas 7 vacas, 7 espigas de milhos, né, que eram bonitas, e de repente nascem umas feias e consome aquelas belas vacas e aquelas belas espigas. E o faraó ficou sem saber que sonho doido é esse. Então, é lembrado de José e José interpreta. E Deus não só dá a sabedoria para interpretar, mas para trazer a direção. É para isso que Deus nos dá a sabedoria. Quando você estiver enfrentando dificuldade, quando você estiver sem saber o que fazer, de repente a luzinha acende, de repente algo acontece, de repente você tem uma ideia. É essa sabedoria vinda de Deus. Então foi essa sabedoria que Deus concedeu a José. Ele interpretou o sonho e ele direcionou o que fazer. Falou para Faraó: olha, faz assim, assim e assim. E Faraó foi tão esperto, né, que ele nem pensou em procurar outra pessoa. Mas se você já tem esse espírito desse Deus aí, então continue o trabalho, né? Então, irmãos, quando você estiver numa situação, busque a sabedoria do Senhor. Busque a orientação do Senhor. E Ele está aí para te conceder os dons espirituais. Eu falei para Deus que ao fim dessas 13 lições, eu quero receber um dom. Mas interessante, eu não sei se vocês são assim. Aí eu falei assim, eu quero esse. Não, mas eu quero esse. Não, eu falei, aí no fim eu falei assim, não, Senhor, me dá o que o Senhor quer. Que o Senhor vai ver que eu vou, né, ser útil. Porque às vezes a gente quer todos, né? Não, é esse aqui, não, é esse aqui. Por quê? Porque a gente faz classificação dos dons. Igual a igreja de Corinto estava fazendo. Dando mais ênfase ao dom de línguas. Por quê? Porque ele é um dom visível. Todo mundo percebe que você tem o dom. Né? Então nós temos que pedir, irmãos, os dons com sabedoria. Porque Deus, Ele conhece a necessidade do povo dEle. Ele conhece a necessidade da igreja. Então Ele vai dar um dom para você edificar o corpo, para você ajudar no crescimento do corpo de Cristo. Nós temos vários outros exemplos. Nós temos o exemplo de Salomão. Lembra da história lá de Salomão? Quando ele ora e pede sabedoria para Deus, para
para estar guiando, conduzindo aquela nação. E o primeiro teste, decidir. Chegaram 2 mulheres dizendo que o filho vivo era dela, porque elas dormiram, uma matou o filho e roubou da outra. E elas chegaram diante de Salomão. E Salomão fala o quê? Divida a criança no meio. Melhor solução, não era? Aí você leva uma parte, você leva a outra. E como nós mulheres gostamos um pouquinho de confusão, a gente ia brigar, porque a gente ia escolher o lado direito ou o lado esquerdo, né? Então, Salomão, irmãos, ele dá uma solução, né? Salomão dá a solução. Quando ele manda dividir a criança ao meio, a mãe verdadeira grita: não, pode dar, pode, entrega a criança viva. Aí Deus traz o entendimento a Salomão. A mãe verdadeira é essa. E o nome de Deus foi louvado ali, foi engrandecido ali, pela sabedoria que Salomão teve, né, diante daquela situação que parecia não ter solução. No Novo Testamento também nós temos exemplos de sabedoria que Deus concedeu aos seus servos. A revista traz o episódio de Estevão, né? Estevão, que morreu pregando a palavra de Deus. E a palavra lá em Atos 6 diz assim, que não podiam resistir à sabedoria e o espírito com que ele falava. Tamanha era a sabedoria de Estevão. Estevão, ele faz um relato da palavra de Deus. É nesse texto, né, pastor? Que ele começa lá de Abraão e vai... Irmãos, essa é a sabedoria de Deus na nossa vida. Nós precisamos buscar. Às vezes a gente nos encontramos assim, numa situação tão difícil e às vezes a gente fica sem saber o que fazer, sem saber o que responder para as pessoas. As pessoas, às vezes, eles fazem perguntas igual eles faziam para Jesus, para pegar Jesus no laço. E, às vezes, a gente enfrenta esse tipo de dificuldade. Às vezes, as pessoas querem só para provar a sua fé, para provar o seu conhecimento de Deus. E, às vezes, a gente fica... Quem já sentou com o TJ? Irmãos, aquele povo... Eles são tremendo. E ele laça mesmo. Eles sabem. Eles sabem. Então, a gente tem que ter muita oração. Conhecer o Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos. A gente precisa conhecer. Então, Estevão, ele faz a sua defesa. Mas ele começa lá de Adão. E vai contando a história do povo de Deus. E tamanha era o poder, tamanha era a sabedoria de Estevão, que ninguém teve o que falar. O povo calou. Não tinha mais argumento para derrubar Estevão. É essa sabedoria que está disponível para mim e para você. É essa sabedoria de Deus que está disponível para mim e para você. E ela não é adquirida mediante os livros, é mediante a comunhão sua com Deus. É mediante a sua intimidade com esse Deus, a sua busca pelos dons. Uns anos atrás, a gente buscava mais os dons, a gente era incentivados a buscar os dons espirituais. Hoje tem menos, eu acho. Eu penso que hoje a igreja não é motivada a buscar os dons espirituais. E eu acho que a gente precisa, irmãos. Então vamos orar, porque a palavra de Deus diz que é o Espírito Santo que dá, do jeito que Ele quiser dar, para quem Ele quer dar. Então nós precisamos buscar os dons espirituais. Eles não estão na Bíblia como histórias,
que foram contadas, que Paulo sentou lá no banquinho, contou lá para o povo de Corinto. Não, está na Bíblia, é a palavra de Deus, é para mim, é para você. Só que às vezes nós somos tão tímidos que a gente não pede. A gente não pede. Quinta-feira eu estava conversando com uma jovem, ela falando de oração. Aí ela falou assim, já orou por isso? Aí eu falei assim, não, assim, de vez em quando. Aí ela falou assim, vendo como é que a gente é tímido? A gente não ora, porque a gente acha que é simples, que Deus não está preocupado, que Deus não vai ouvir. Ai, mas eu vou ocupar Deus? Uma coisinha tão simples. Irmãos, Deus, Ele está disponível para te ouvir a qualquer hora. Se vocês precisarem de alguns pastores aqui da igreja, talvez a agenda de alguns vão estar ocupada, cheia, mas Deus não tem agenda. Então, qualquer hora que você precisar, Ele vai estar disponível para te atender, te ouvir, tá? Então, nós já falamos sobre a palavra da sabedoria, porque a um é dada a palavra da sabedoria. O conceito nós já falamos, a Bíblia e a palavra da sabedoria. Uma liderança sábia. Uma liderança sábia. Então, precisamos da sabedoria de Deus. Precisamos buscar a sabedoria de Deus para aconselhamento, para conduzir o povo de Deus. Às vezes, a gente acha que quem deve aconselhar só os pastores. Não. Se você tem o dom, porque tem pessoas que, natural, a pessoa se abre para ela. Eu tenho uma irmã que ela chega e fala assim, nossa, eu fui ali, mas a pessoa falou tudo que está acontecendo com ela. Aí eu falei assim, isso é dom de Deus. Isso é dom de Deus na sua vida. Então, às vezes ela vai na loja e a pessoa abre, começa a conversar com ela. Irmão, isso é dom. Então, não é para o pastor, não é para os líderes de ministério, é para você que está aí achando que é inferior no corpo de Cristo. Mas não é, você é importante. Você é importante. O corpo de Cristo, ele não pode ter só cabeça, ele não pode ter só perna, ele não pode ter só braço, ele tem que ter todos os membros. E você faz parte do corpo de Cristo. Então busque, vai atrás, ora, muda a sua vida com Deus. Ele quer que você faça diferença onde você estiver. Então seja sábio lá no seu serviço. Seja sábio. Lá na faculdade, no seu trabalho. Você é líder. Você é chamado para liderar onde você estiver. Então, busque a sabedoria de Deus para fazer a diferença na sua vida e na vida das pessoas. Nunca esqueça, irmãos, qualquer dom que você receber é para a glória de Deus. É para edificação do outro, não para si próprio. É para edificar o outro, tá? Nunca se esqueçam disso. Deus não vai te dar nada para você se engrandecer. A palavra dele diz que ele não dá a sua glória a ninguém. Deus não dá a sua glória a ninguém. Então, quando ele te concede algo, é para você ser bênção, é para você abençoar as outras pessoas, fazer a diferença nas outras pessoas. A coragem de Estevão fez com que a palavra de Deus nos alcançasse. A coragem de Paulo fez com que a palavra do Senhor nos alcançasse. Imagine se eles guardassem só para si. Onde estaríamos hoje? Então eles tiveram coragem, eles enfrentaram, eles buscaram os dons de Deus. E eles fizeram a diferença naquela época. Por isso que eu e vocês estamos aqui hoje, falando da palavra de Deus. Palavra da ciência.
Tem algumas traduções que falam a palavra do conhecimento, tá? Do conhecimento. E a revista, ela diz que este dom muito se relaciona ao ensino das verdades da palavra de Deus, fruto do resultado da iluminação do Espírito acerca das revelações dos mistérios de Deus, conforme aborda Stanley. Este dom também se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para este conhecer fatos e circunstâncias ocultas. Irmãos, entre nós aqui tem pessoas que têm mais facilidade de vir aqui e entregar a palavra do Senhor. Né? Eu falo que o Zé Alves ele tem uma facilidade muito grande ele tem uma facilidade de ler e ele vai para frente mesmo, fala. Então, eu admiro isso nele, ele tem essa facilidade. Aí eu falo, isso é dom de Deus, Zé Alves. Eu já sou diferente, eu até falo. Aí eu falo assim, mas eu preciso de um tempo. Né? Então, eu creio que ele tem o dom. Ele tem um dom. Aí eu falei assim, eu quero esse dom. Aí depois eu vi, não, eu quero outro. Aí eu fiquei na confusão do que eu quero, então eu deixei esperar o Espírito Santo dar o que ele quiser dar. Então, irmãos, esse conhecimento aqui, lá quando você abre a Bíblia, ou quando você abre um livro, que você lê e você entende. Eu não assisti a aula da nossa irmã Rejane, mas aqui, presença. Mas eu ouvi, e ela diz assim, errei a lição, mas no decorrer da minha casa até chegar na igreja, eu estudei e ministrei a palavra. E foi bênção, não foi? Quem ouviu a irmã Rejane? Ela tem o dom, ela tem a facilidade, né? de ler e entender e passar para frente. Conheço pessoas que sabem muito, mas não têm essa sabedoria. O conhecimento é teoria, sabedoria é a prática. Tem pessoas que têm muita teoria, sabe a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas ela não tem a sabedoria, ela não tem a prática de ministrar a palavra. Acho que eu vou pedir esse dom para Deus, irmãos. Acho que eu estou quase decidindo. Então, irmãos, o dom da ciência ou do conhecimento, ele não vai fazer com que você pare de ler a Bíblia, pare de buscar mais conhecimento de Deus, tá? Às vezes você está passando por uma dificuldade, você lê a Bíblia, o Espírito Santo traz a revelação. Às vezes você está conversando com o pastor e Deus usa o pastor e traz ali um conhecimento daquele problema e te dá a solução. Esse é um dom que nós também devemos buscar, esse dom. O dom do conhecimento, de conhecer, né? de entender a palavra de Deus, de entender o nosso Deus, conhecer o nosso Deus, conhecer na prática. Eu estou fazendo aquele curso lá, teórico, pastor. E é muito bom. Então, a teoria, irmãos, a gente lê, a gente entende. Nós precisamos praticar a palavra do Senhor, tá? Nós precisamos colocar em prática esse conhecimento, buscar esse conhecimento de Deus. Quem é este Deus que você serve? Quem é esse Deus? Até que ponto você confia em Deus? Até que ponto você conhece este Deus? Então, busque esse conhecimento de Deus. Busque conhecer as coisas de Deus. Qual é a função desse dom? É servir os propósitos de Deus. Aqui a revista traz, e ele fala assim, não é para você descobrir quem foi a mulher de Caim. Não é esse tipo de conhecimento. Esse dom não é para isso. Com quem Caim casou? Qual foi a marca que Deus colocou em Caim? Eu tinha um amigo que ele falava que era a cor da pele. Né? Então, não é esse tipo de conhecimento, irmãos, que Deus está falando, que você tem que buscar, não.
Não é saber, nessas curiosidades que a gente tem mesmo, né? Quem casou com Caim, qual é a marca que Deus colocou em Caim, quando as pessoas olhavam para ele, reconhecia ali aquela marca, né? Isso é curiosidade humana, tá? Isso é curiosidade nossa, tá? Então, não foi para isso, não é para isso que Deus deixou esse dom do conhecimento, tá? A manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. Então, quando a gente conhece o Deus que a gente serve, a gente vence as ciladas, a gente reconhece ali onde o diabo colocou a sua armadilha. Nós temos que conhecer, irmãos, a palavra de Deus. Quando alguém chega e te pede para orar, para começar um namoro, e a gente fala assim, a pessoa é crente? Não, não é não. O que a palavra a palavra de Deus fala sobre isso? Não pode haver comunhão entre trevas e luz. Dói às vezes, mas se a pessoa não é cristã, ela não é da luz. É julgo desigual. A gente pode orar, pastor? Orar para Deus livrar a irmã. Para Deus colocar um homem de Deus. Para ela olhar e ver que é homem de Deus. Você está entendendo, irmãos? Isso é conhecimento da palavra de Deus. Até para orar, nós temos que conhecer a Bíblia. Davi é um exemplo disso, irmãos. Davi, lê os salmos de Davi para você ver. Vê as orações que Davi fazia, a profundidade que Davi tinha nas suas orações. Por quê? Porque ele conhecia a Deus. Ele tinha convivência com Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Por quê? Porque ele conheceu Deus, cuidando das ovelhas ali do seu pai. Ele teve experiência com Deus. E isso fez toda a diferença na vida de Davi. Então nós precisamos buscar esse conhecimento de Deus, tá? Essa manifestação sobrenatural na nossa vida. Exemplos bíblicos da palavra da ciência ou do conhecimento. O profeta Eliseu, lembra da história lá que o rei da Síria estava fazendo projeto para atacar o povo de Deus? E ele fazia o projeto e Deus revelava para Eliseu. E Eliseu falava para o rei de Israel. Aí o rei da Síria ficou, mas deve ter um infiltrado aqui dentro. Alguém está aqui no nosso meio, está levando tudo para Eliseu. Não, irmãos, era o poder de Deus. Era o dom do conhecimento. Deus estava dando conhecimento das estratégias dos assírios. E Deus contava para Eliseu, olha, fala para o rei de Israel não ir por aqui, porque tem uma cilada aqui. Tem uma cilada aqui. Então, Deus estava trazendo o dom de revelação, do conhecimento a Eliseu. Então, é assim que Deus age. É assim que Deus vai fazendo na nossa vida. Você está com problemas, está com dificuldade, não sabe o que fazer? Busque a orientação do Senhor. Ele vai trazer o conhecimento, Ele vai trazer a luz que você está precisando. Ele vai te orientar. Então, Deus falava para Eliseu, olha, fala para mudar de lugar. Não passa por ali, volta por outro caminho. Porque há uma cilada ali. Deus estava cuidando de Israel. E Ele cuida de você. Não faça igual eu. É só uma coisinha assim, vou ocupar Deus. Deus, Ele não se sente ocupado quando você chega diante dEle.
nem com uma coisinha, nem com uma coisona. Ele sente prazer em te ouvir, porque você é filho amado, você é filha amada. Então, irmãos, não vamos classificar o que nós devemos ou não devemos falar com Deus. Vamos chegar diante do Senhor e buscar a sabedoria, o conhecimento de Deus para nossas vidas. Então, Deus, Ele age sobrenatural ali. Então, Deus, Ele vai agindo. E o profeta alertou o rei de Israel sobre os planos dos inimigos. Essa história está lá em 2 Reis 6. Outro exemplo foi revelado a Daniel acerca do sonho de Nabucodonosor, quando Deus descortinou a história dos grandes impérios mundiais ao profeta. Daniel 2. Lembra do sonho que Nabucodonosor teve? Esse sonho aqui é da estátua, que ele teve outros, né? Mas lembre desse texto da estátua, Deus mostrou para ele o futuro. E ele ficou sem saber. Ninguém pôde contar, revelar. Aí lembraram de Daniel. E Daniel vem e Deus concede o dom do conhecimento. Deus mostrou para Daniel que o sonho de Nabucodonosor, ele tinha sonhado com uma estátua. E lá no decorrer do versículo vai falando que a estátua vem uma pedra, né, e corta a cabeça, corta os membros. E Daniel dá a explicação, traz a revelação desse sonho. É assim, irmãos, que Deus faz com você. Coloque diante do Senhor. Nabucodonosor teve um sonho e ele não conhecia Deus. Então ele buscou os seus sábios lá, os videntes que tinha lá no palácio, para revelar o sonho dele. E eles não puderam, porque estava além deles. Os Deus deles não tinham poder para trazer à luz o conhecimento do que estaria acontecendo. É nessa história que ele fica um ano, né? Então Deus mostrou para ele. Nabucodonosor, ele foi um grande rei, poderosíssimo. Todas as nações vinham adorar. Então ele cresceu, o orgulho dele cresceu, né? A vaidade, né? Eu sou todo poderoso. Ele passava lá pelas, né? O seu palácio lá, se gloriando da grandeza do seu império. E Deus corta ali. Hoje de manhã eu estava falando, eu creio que Nabucodonosor, ele se converteu. Eu acho. Tem outros reis que eu acho que eles se converteram. Porque a experiência deles, irmãos, foi quando você lê a história, ele começa, Nabucodonosor, ele que conta essa história. E ele fala que no fim, realmente ele ficou lá acho que um ano, ou quase um ano, como se fosse um bicho. Mas Deus havia dito para ele. Só que ele não tinha o temor de Deus. Até aquele momento, eu creio, que ele não tinha o temor de Deus. Ele não entendeu a mensagem de Deus. Mas você tem o temor de Deus. Você tem o Espírito Santo que revela, que abre, que esclarece a sua mente. Então você vai entender. Então Nabucodonosor, ele ficou vivendo como se fosse um bicho ali. As unhas cresceram, ele comia relva, os cabelos. Entendeu? Então Deus, ele cumpriu ali a sua palavra. Porque quando Deus revelou, é para que eles reconhecessem que ele não era ninguém. É para que Nabucodonosor reconhecesse que foi Deus que concedeu. Não é ele. Não foi por dele. Não foi poder dele. Não foi o exército dele. Foi Deus que concedeu. E a palavra de Deus diz isso. Ele põe e tira quem ele quer, aonde ele quer. E só que Nabucodonosor não reconheceu
Aí depois ele reconhece. Eu creio que no final desse capítulo ele reconhece o poder de Deus na vida dele. Então ele passa eu acho que ele serviu a Deus. Depois veio um filho dele lá que fez besteira. Então, quando Deus mostra algo para você, é para você buscar a orientação dele e buscar entender a revelação de Deus na sua vida. Vou dar um testemunho aqui. A minha cunhada, ela tinha tirado carteira. Aí ela, não sei se vocês conhecem lá, Planaltina, para Formosa, eu não sei quantos quilômetros que tem. Nesse dia era num sábado e estava reunida lá na casa da minha mãe, algumas mulheres em oração. De repente, uma irmã chama minha mãe e fala assim: vamos orar, porque Deus está me mostrando aqui agora que vai acontecer um acidente. E elas oraram, repreenderam, o acidente aconteceu. Ela era nova de motorista e ela foi ultrapassar um caminhão. E ela perdeu o controle do carro. Estava ela e a bebezinha dela, que hoje está uma moça linda. Então, o carro vira, dá várias voltas lá, mas elas não tiveram um arranhão. Deus, ele trouxe o conhecimento do que havia, o que iria acontecer. E a irmã teve o entendimento e orou, repreendeu. O acidente aconteceu. Mas elas não tiveram um arranhão. O carro não serviu para nada. A bebezinha estava sentada lá na cadeirinha. Irmãos, Deus, ele age assim. Se a irmã tivesse recebido aquela revelação e tivesse ignorado, e não tivesse feito nada, talvez elas estariam mortas. Mas Deus trouxe ali a revelação, mostrou, e foi repreendido ali o espírito de morte. Então é para isso, irmãos, que Deus te mostra algo. É para você fazer a diferença no meio do corpo de Cristo. É para você ser bênção na vida da outra pessoa. Então é para isso que Deus age nas nossas vidas. Então às vezes às vezes a gente está, será se é mesmo? Será se é da carne? É o próximo item que nós vamos estar falando. E o outro deu o dom de discernimento aos espíritos. Então, é esse dom também que nós temos que pedir ao Senhor, discernir os espíritos. Será se é de Deus? Será se não é coisa da minha cabeça? O dom de discernir os espíritos. Nós precisamos, e a igreja precisa hoje, irmãos. Eu creio que a igreja precisa buscar esse dom de discernir os espíritos. Então, é a capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem, a natureza das manifestações espirituais. Então, nós precisamos discernir, nós precisamos julgar que espírito é este. Hoje acontece menos. Mas eu vi muitas pessoas casando e tendo um casamento fracassado por causa disso. Pessoas que se achavam que eram Deus. Porque eu creio que quando você usa Deus, você está se achando que você é Deus. Porque o dom é Deus que te dá, é Ele que vai usar. Mas você tem o dom e você usa. E muitas pessoas, muitas jovens, casaram com pessoas erradas por causa disso. Por causa das profecias que eram ministradas nas igrejas. Então, irmãos, o dom é para Deus te usar e não você usar Deus. Você não é Deus. Você é limitado. E Deus é todo poderoso na nossa vida. Então, vamos buscar o dom de discernir, de julgar através. Então, esse dom, ele denota o sentido de
penetrar da superfície, desmascarando e descobrindo a verdadeira fonte dos motivos. Afirma que o dom, o Stanley, afirma que o dom envolve uma percepção capaz de distinguir espíritos, cuja preocupação é proteger-nos dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos. Depois a gente lê 1 João. Irmãos, o inimigo, ele imita as coisas de Deus. Quantos profetas naquela época lá falavam, entregavam palavras que não era Deus que estava mandando? Hoje você acha que tem diferença? Você acha que não existe mais hoje esse tipo de profeta? Existe. É por isso que nós temos que ter os dons do Espírito Santo. É por isso que você precisa buscar no Senhor. Se você não tem um dom, e se por acaso tiver alguma dúvida, busca a orientação, busca o pastor para orar. Busca alguém de confiança que você possa orar com ela, para que ela possa te dirigir, te ajudar a discernir. Às vezes é uma proposta de emprego, irmãos. Às vezes é uma cilada do inimigo. Às vezes a gente, mas eu estou desempregada, então é bênção. Às vezes não. Às vezes não é bênção. Então a gente precisa orar e buscar a orientação do Espírito Santo. Porque o nosso coração é enganoso. E os dons espirituais, Deus usa. Mas o homem também usa. E o diabo também usa. O diabo também usa. Então nós temos que buscar o discernimento de Deus. Orar. Porque nós precisamos. Porque às vezes você quer tanto uma coisa, que às vezes o seu coração te engana. É de Deus. Ou às vezes o inimigo usa alguém para te enganar. Então nós precisamos buscar sabedoria do Senhor para entender, para distinguir. 1 João 4:1 diz assim, olha o que João fala. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Só no tempo de João? Não. Hoje também existe muitos profetas falando coisas que Deus não está mandando falar. Então nós temos que ficar alerta. E como é que eu provo? Você tem que ter conhecimento da palavra de Deus. Vai lá na palavra de Deus, vê o que Deus está falando sobre isso. Não entendeu? Procura um dos pastores. Então nós precisamos, irmãos. O diabo, ele está o tempo todo, eu falo 25 horas, tentando te derrubar, trazendo ideias, trazendo algo que você deseja tanto, porque a gente fala, ele não conhece o nosso coração, mas a gente fala, não é? A gente fala. Então, a gente precisa buscar, conhecer a palavra de Deus. E você só vai conhecer se você tirar tempo, se você ler a palavra de Deus. Eu vou fazer uma pergunta aqui, você não precisa levantar a mão, responda para você mesmo. Quem continuou lendo a palavra, a Bíblia? Nós já estamos quase terminando. Quem continuou? Quem começou? Que tem pessoas que nem começaram. Quem começou? Está conseguindo avançar? Irmão, tem sido maravilhoso esses momentos que a gente tira para ler a palavra de Deus. A gente cresce, a gente aprende, a gente conhece.
dificilmente o inimigo vai te derrubar. Dificilmente o inimigo vai te derrubar. Ele pode até tentar, porque ele não desiste fácil. Mas ele pode até tentar. Mas se você conhece, se você tem intimidade com Deus, né? Dificilmente você vai cair nas ciladas do diabo. Porque ele não vem com coisa nova não, irmãos. É coisa velha mesmo. Ele só passa um batom, né? Um pó ali e traz a mesma coisa. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Você precisa conhecer. Eu preciso conhecer as fontes das manifestações. Ao longo das Escrituras, podemos destacar 3 origens das manifestações. Foi o que eu acabei de falar: Deus, o homem e o diabo. Uma profecia, por exemplo, pode ser fruto da ordem divina, ou da mente humana, ou ainda da origem maligna. Como saber? Aqui o dom de discernir os espíritos tem o papel essencial de preservar a saúde espiritual da congregação. Segundo nos ensina o pastor Estevão, o discernimento de espírito não é habilidade para descobrir as faltas alheias. O dom não é uma permissão para julgar a vida dos outros. Não é para isso que os dons de discernimento servem. Para você vasculhar a vida do seu irmão. Não. Irmãos, Deus, Ele não envergonha o seu povo. Não envergonha. Eu não creio que Deus traz uma revelação para alguém aqui no domingo para te envergonhar. Porque Ele sabe que vai te destruir. Mas o inimigo sim. O inimigo faz isso. O inimigo faz isso. Quando Deus usa alguém com seus dons espirituais, é para edificar, não para destruir. Então nós temos que entender a palavra de Deus. Nós temos que buscar essa origem, essa fonte, que é o Espírito Santo. Então nós precisamos conhecer, discernir se é do homem, se é de Deus, se é do diabo. Então você precisa, eu preciso ter mais intimidade com o dono dessa palavra. Porque aí sim o Espírito Santo vai trazer o discernimento dele. Então nós precisamos assim. Nós precisamos buscar no Senhor para entendermos. Lembra lá de uma história que tem lá no profeta? O profeta jovem vai lá dar a mensagem e Deus fala o que para ele? Não beba, não coma, não converse, se eu não me engano, com ninguém. Entrega a mensagem e volta. Aí ele vai embora. Só que tinha um profeta velho. Acho que o profeta estava com inveja do jovem, não é? A inveja, irmãos, não é de hoje não, é lá daquele tempo. E o profeta velho chega e fala assim, encontra esse jovem no meio do caminho e fala, olha, eu também sou profeta. E Deus falou que para você voltar comigo, volta comigo. Ele, não, mas Deus falou. E o jovem, sem experiência, voltou, sentou, comeu, bebeu, conversou. E esse mesmo profeta, que foi usado pelo diabo, foi usado por Deus. Deu a mensagem verdadeira. Eu não falei que você não sentasse, não comesse, não conversasse, entregasse a mensagem e fosse embora? Então, irmãos, é assim que o diabo age. O rapaz tinha feito certo. Ele entregou a mensagem e ia embora. Só que a inveja, o invejoso lá, né? Que talvez era um profeta fiel a Deus. 1 Reis 13. Talvez um profeta que era de Deus, mas deixou o orgulho, se distanciou de Deus e teve inveja do rapaz que estava sendo usado por Deus.
Então, o que ele faz? Ele mente, ele entrega uma mensagem dele próprio ou de Satanás para o jovem. E o jovem volta, faz o que não era para fazer. Se o jovem tivesse crido na palavra que Deus deu, foi Deus que falou com ele, irmãos. Às vezes Deus fala com você, mas às vezes você dá ouvido à sua vizinha. Às vezes você dá ouvido ao seu marido, ao seu filho, ao seu pastor. Mas foi Deus que falou. Foi Deus que falou. Só se você tiver dúvida que foi Deus que falou, gente, ouve o pastor. Tá? Então ele volta. Aí a mensagem verdadeira desse profeta velho: olha, você desobedeceu a minha palavra. Você vai ser... Foi um leão. Devorou o rapaz. Né? Devorou o rapaz. Então, irmãos, para isso que serve o dom de discernimento. Para você discernir, para você saber, para você ponderar a palavra. É Deus? É eu? É o diabo? Busque, e vamos buscar os dons, então, para que Deus possa abençoar a igreja do Senhor. Nós estamos precisando de ter os dons sendo manifestados no nosso meio. Discernindo as manifestações espirituais. Então, é sobre continuação da nossa conversa aqui. Nós precisamos discernir se é de Deus, se não é de Deus. Então, toda palavra que ouvimos em nome de Deus deve passar pelo crivo das Sagradas Escrituras. Toda vez que você receber uma palavra, vai na Bíblia. Vê se está baseada na Bíblia. Pastor pregou, Hernandes Dias pregou, que eu acho que é um que eu gosto de ouvir, vai na palavra, porque ele é homem. Vai na palavra, irmãos. Essa aqui, ó, não tem erro. Ouve uma palavra, tem alguma dúvida? Busque na palavra de Deus. Busque na Bíblia. Para isso que a Bíblia está aí. Tá? Para nos orientar, para nos corrigir. Né? E que nós possamos buscar na palavra de Deus. Então, para isso que a palavra de Deus está aí. Para você buscar. Ouve. É o povo de Bereia, que eles ouviam o pregador, mas eles iam consultar para ver se Paulo estava falando segundo a palavra. Era Paulo, mas eles iam lá buscar, olhar se está baseado, porque essa aqui é a nossa base, irmãos. Essa aqui é a nossa base. A igreja de Jesus necessita dos dons de revelação para discernir entre o certo e o errado, entre o legítimo e o falso. Os falaciosos ensinos e as manifestações malignas podem ser desmascarados pelo dom do discernimento dos espíritos. Que Deus conceda à sua igreja, que Deus conceda a mim, a você, dons de revelação, para não cairmos nas astutas ciladas do diabo. Que nós possamos buscar o dom da palavra, do conhecimento e do discernimento. Eles são disponíveis para cada um de nós. Então, irmãos, você como igreja, busque esse dom. Até o final dessa lição, a última lição é a 13. Conte aqui essa bênção que vocês buscaram e receberam algum dom que Deus tem para você. Amém? Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa estar fortalecendo a igreja, que Deus possa estar nos concedendo os dons espirituais. Que não fique só nessas lições, tá? Mas que você possa buscar esses dons. Amém.